Você que vai prestar o Enem, está dominando função do primeiro grau? Função do primeiro grau é um tema que você tem que acertar e além de acertar, você tem que acertar rápido. Vamos fazer uma revisão sobre o tema e resolver 2 exercícios para você revisar e relembrar como ele é aplicado no Enem. Vamos lá. O que é a função do primeiro grau? O que ela faz? Bom, a função do primeiro grau ela vai te trazer relações entre grandezas que são relações lineares entre elas. Graficamente, como que ela aparece? Ela vai aparecer no plano cartesiano, x e y, e ela vai se dar por uma reta. Você vai perceber que eu marquei aqui no eixo x o ponto que ela cruza o eixo x e o ponto que ela cruza o eixo y. Esses são 2 pontos muito importantes e vocês vão entender por quê. A lei de formação dessa função do primeiro grau, ela é dada da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b. E todo o entendimento da função do primeiro grau está em entender quem é A e quem é B. O A, pessoal, ele representa, de verdade, o coeficiente angular dessa função. E o que é esse coeficiente angular? O que ele vai falar a respeito da função? Ele vai falar a respeito da inclinação dessa função. Como assim inclinação da função? Veja só. É muito importante você conseguir visualizar que a sua reta aqui em roxo, ela está fazendo um certo ângulo com a horizontal. Pois é, tem um ângulo que eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Só que eu posso olhar pela semelhança de triângulos e perceber que eu tenho esse ângulo alfa formado aqui, ou da reta com qualquer outra reta paralela ao eixo x. Então pode ser aqui. O que ela vai te falar então, o coeficiente angular, é uma relação com o ângulo que a reta faz com a horizontal. E de verdade, como eu calculo, como eu encontro esse coeficiente angular? Eu tenho que fazer a tangente desse ângulo alfa de inclinação. Lembra comigo, o que é a tangente? Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Mas espera aí, tem 2 ângulos, qual deles eu pego para poder fazer? Não importa, porque se eu pegar esse triângulozinho e eu fechar esse triângulozinho aqui, ó, repara uma coisa. Eu posso pegar ele, ou posso pegar esse outro aqui, ou posso pegar o triângulo maior. Isso não vai mudar e vocês vão perceber na resolução dos exercícios que tem que dar o mesmo valor da tangente de θ. Porque se a tangente de θ mostra a relação do ângulo com a horizontal, não importa se eu pego aqui ou se eu pego aqui, tem que dar a mesma relação. Isso quer dizer que se eu pegar para esse triângulo maior, repara comigo aqui o ângulo alfa. Cateto oposto. O que representa o cateto oposto ao ângulo alfa, pessoal? O cateto oposto é esse aqui, ó. De verdade, o que ele vai te representar é o quanto você variou em y na sua função. E o que é o cateto adjacente? É essa outra aresta. O que ela representa é o quanto você variou em x. Então, é a mesma coisa que colocar a variação de y sobre a variação de x. Só que quando você vai estudar em geometria analítica, você tem a equação da reta, mas na verdade você pode estudar em geometria analítica pela função do primeiro grau. É a mesma forma de analisar. E o que representa o b? O b, ele vai representar o coeficiente linear. E o que o coeficiente linear vai te falar? Ele vai te falar o ponto que a sua função cruza ou intercepta o eixo y. Ah, então visualmente eu já consigo saber quanto é o b? Já consegue saber quanto é o b. E aí, a respeito do a, tem uma certa particularidade que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. Eu tenho um valor de a que pode ser positivo e um valor de a que pode ser negativo e eu vou ter uma cara nessa função de acordo com isso. Olha aqui comigo, ó. Quando eu tenho uma função crescente, ou seja, inclinação positiva, o meu a será maior do que zero. Quando eu tenho uma inclinação decrescente negativa, o meu a é menor do que zero. E repara que não vai existir nenhuma correlação entre o a e o b aqui. Eu posso ter um a positivo e o b ser positivo ou negativo. Da mesma forma que eu posso ter um a negativo e o b ser positivo e negativo. Se a gente viu que o b representa o ponto que ela vai interceptar o eixo y, olha só, eu tenho meu b nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ambos positivos para as positivos e negativos. Então lembra, a representa a inclinação da minha função, e se eu tenho a positiva, a inclinação positiva,
E se eu tenho A negativo, é uma inclinação negativa. E como que eu vou representar esses dois pontos que eu falei que são importantes aqui? Veja só, esses dois pontos têm coordenadas. O ponto que ela vai cruzar o eixo x, se ela cruza em x, ela vai ter uma coordenada x, e se ela está em cima de x, ela vale 0 em y, ela vale 0 no outro eixo ordenado. E o ponto que ela vai cruzar o eixo y vai valer 0 em x e um certo valorzinho em y. Se ela está em cima de y, ela vale 0 na outra coordenada. Agora fica ligado que eu vou resolver os exercícios, 2 exercícios do Enem, que você vai ver a aplicação e como que você tem que, a partir desse entendimento, resolver bem rapidinho. Vamos lá. Então, olha só. Aqui eu tenho... Enem 2017 ele fala o seguinte: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa L, então vai ser uma função do lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Olha aqui, ó. O eixo X representa o tempo. No tempo igual a 0, qual que era o lucro? Era negativo, ela estava devendo. Então abriu a loja, você está com dívida. Está devendo aqui 1.000 na escala reais. No dia 5, acompanha aqui, ó. No dia 5, ela já lucrou R$1.000 para poder estar com o valor do lucro 0. Ela não está devendo. No 20º dia, ela já lucrou R$3.000. Então, quanto que essa pessoa ganhou do 0 ao 20? Ela ganhou 4.000, né? Ela saiu do menos 1.000 e foi até o 3.000. E aí, o exercício vai te perguntar assim: a representação algébrica de L, ou seja, da função lucro, em função do tempo, é... Qual que vai ser a função aqui, pessoal? A função vai ser a função L de T. O lucro em relação ao tempo. E aí eu tenho que procurar agora descobrir os coeficientes angular e linear. Lembra que a gente vai ter isso aqui, ó. Y de x é igual a ax mais b. Assim que a gente pode escrever, ou como f de x. Percebe uma coisa? Visualmente eu já consigo descobrir o valor do b, porque o b não é o ponto que ela vai interceptar o eixo y? Então quanto que vai valer b? Ah, então quer dizer que B vale menos 1.000? É isso aí, B vale menos 1.000. Aí se você vai nas alternativas, só tem uma em que o B menos 1.000 tem que ser a alternativa D. Se você está fazendo o Enem, marca, vai para a próxima. Você precisa de agilidade. Só que aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega no 200t, porque a gente tem que entender como que também chega no coeficiente angular, porque pode ser que isso seja importante para você em futuros exercícios. Como é que eu chego no coeficiente angular? Bom, a gente viu que o coeficiente angular A é a tangente do seu ângulo alfa, ou seja, tangente do ângulo de inclinação horizontal. Ah, então vai ser esse ângulo aqui? É. Ah, mas pode ser esse outro ângulo aqui? Pode ser também, não tem problema. Se eu pegar esse triângulo, que vai do 5 ao menos 20 em x, ao 20, quem que seria a tangente, pessoal? A tangente do meu ângulo alfa de inclinação é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? A gente viu que é o quanto ela variou em y. Quanto que ela variou em y? Ela sai do 0 e vai até o 3.000. Então é 3.000. Dividido pelo quanto ela variou em x. Quanto que ela variou em x? Ela foi do 5 até o 20, ela variou 15. Bom, agora você faz assim, ó. 30 dividido por 15 dá 2, com 2 zeros, 200. Então, a gente vai ter exatamente isso, ó. A vale 200, B vale menos 1.000, é o que a gente já sabia. Agora, o próximo exercício do Enem 2019. Olha só, ele fala assim: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe 1.000 por semana. Outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Aí ele quer, chame de X a quantidade total de funcionários da empresa e Y em reais, o quanto essa empresa vai gastar semanalmente para pagar os funcionários. É importante você perceber, e a função do primeiro grau está sempre atrelado a uma quantidade fixa de valor, com uma quantidade que varia. Às vezes isso aí aparece, por exemplo, no taxímetro. Você entrou no táxi, já tem um valor fixo que você paga, mais um certo valor por quilometragem. Então tem sempre um valor fixo e um valor que varia com algum tipo de variável. Pode ser o tempo, pode ser número de funcionário, pode ser a quilometragem.
Nesse caso, vai ser com a quantidade de funcionários. Então, eu tenho um valor fixo. O meu valor fixo que a empresa vai gastar, quanto que é? Eu tenho alguém que ganha um valor fixo? Tenho. Eu tenho o gerente que ganha... O gerente aqui ganha R$1.000. Então, esse é um valor fixo. Tem um valor variável? Tenho. Eu tenho funcionários recebendo R$80 por dia trabalhado e trabalhando 2 dias na semana. O que é o que vai variar na minha empresa? O que é o variável? O variável é o quê? É o número de funcionários. E quem vai representar o número de funcionários? Vai ser o X. Então, se eu fizer aqui, ó, Y, que é o valor gasto, é igual a AX mais B. Sendo A, o quanto vai estar atrelado a esse valor variável. Quanto que cada um vai receber? Quanto cada funcionário vai receber semanalmente? Bom, olha só como que é bem simples de você pensar, só tem um cuidado que você tem que ter para não cair numa pegadinha. Cada funcionário trabalha 2 dias por semana. Cada dia ele recebe R$80. Então é muito plausível a gente colocar que cada funcionário recebe quanto por semana? Se ele trabalha 2 dias ganhando R$80 por dia? R$160 vezes X, a quantidade de funcionários. Ok? Agora tem uma sacada que você precisa ter. Se você bateu o olho e viu aqui, ó, 1.000 é o valor fixo, o resto está variando, foi lá e marcou a B ou a E porque tinha 1.000 como valor fixo que representava o B, você vai errar. Porque veja só, você concorda que embora o gerente ele receba um valor fixo, ele está entrando aqui na contagem do número de funcionários? Tá. Então tem um 160 dele que está sendo marcado aqui dentro. Então quanto que é o valor fixo que a empresa paga que ela tem certeza? Ela vai pagar quanto? O 1.000 menos um 160 que já foi contado. Então isso aqui vai ser quanto? Que é 1.000 menos 160? 840. Se você não faz esse desconto, você está contando que o funcionário, o gerente, ele recebe R$1.000 e depois ele recebe mais um 160, porque ele está entrando dentro da contagem. Então, a nossa função y é 160x mais 840, sendo a alternativa D. Pessoal, exercício fácil, você tem que só se atentar para não cair em pegadinha. Desenvolva uma mente muito clara, o que eu quero, mas sempre fica de olho em pegadinha, ok? Um abraço.